nosso, não só por ser um texto muito conhecido da cristandade, mas porque nós meditamos nesse texto não há muito tempo, né? Faz pouco tempo que a gente tratou disso aqui nas nossas meditações em série, exatamente na carta de Paulo aos Romanos. Vamos lembrar algumas coisas. Os capítulos anteriores ao capítulo 12, os capítulos de 1 a 11, o apóstolo Paulo fez uma exposição extremamente precisa do que poderíamos entender como a doutrina cristã. Tudo aquilo que diz respeito à doutrina cristã, o apóstolo Paulo tratou nos capítulos anteriores. Paulo falou do pecado, por exemplo, como sendo a realidade de todos os homens. Ele deixou muito claro isso, não há um justo sequer, nenhum entre nós com merecimento de salvação. Paulo falou sobre a lei, quando disse que por meio da lei ninguém pode ser salvo, porque ninguém consegue cumprir a lei com exatidão. Paulo falou sobre a fé como o único caminho para a justificação, ou seja, a única forma como Deus nos justifica ou nos aceita, por meio da fé em Cristo Jesus. Tudo isso, e eu estou sendo bem resumido aqui, né? Tudo isso o apóstolo Paulo falou nos capítulos anteriores ao capítulo 12. E mais, ele avança e, de certo modo, Paulo disseca aqui, de uma forma surpreendente nos capítulos anteriores, os planos de Deus, especialmente no que se refere à salvação dos homens. Quando nos capítulos anteriores ao capítulo 12, ele deixou muito claro que no que se refere à salvação dos homens, Deus é absolutamente soberano. Tudo isso Paulo falou. E veja, mais uma vez eu preciso dizer, eu estou enxugando muito daquilo que Paulo disse aqui, dos assuntos que ele tratou nos capítulos anteriores. Quando chega no capítulo 12, há uma mudança. Como a gente está acostumado, inclusive, nas cartas paulinas, não é? Como a carta aos Efésios, que há pouco também estudamos, onde os 3 primeiros capítulos ele trata de teologia ou doutrina, e os outros 3 últimos capítulos ele parte então para a prática. Aqui não é diferente. Então, depois de ter dissecado todas essas maravilhas que Deus fez por nós, nos capítulos de 1 a 11, quando chega no capítulo 12, o apóstolo Paulo passa então a falar que nós precisamos viver de uma maneira que demonstre, por meio da nossa maneira de viver, a nossa gratidão e o nosso reconhecimento a Deus por tudo aquilo que Ele fez por nós. Então, do 1 ao 11, tudo aquilo que Deus fez por nós, de maneira assim, muito surpreendente, o apóstolo Paulo coloca em detalhes. Isso para deixar a gente assim, pensando, meu Deus, que coisa maravilhosa, como Deus foi generoso conosco, veja como Ele foi bondoso, quem somos nós, pecadores, merecedores apenas da morte e do inferno, e Deus por sua graça nos salva e paga por nós um preço muito alto, por meio do seu Filho Jesus na cruz do Calvário. E diante disso, a expectativa que se tem é que esses leitores, que são os mesmos que foram alcançados por essa graça de Deus, voltem-se então para Deus e dizem assim, Senhor, como o Senhor quer que a gente viva? Como o Senhor quer que a gente viva? Veja, não para pagar o que fizestes por nós, não há preço por isso, isso já foi pago na cruz do Calvário, mas para simplesmente demonstrar o mínimo de gratidão e de reconhecimento. Aí vem os capítulos 12 a 16, que tomam aí o final da carta. O tema da nossa breve, e será breve de fato, nossa breve devocional dessa noite, será o sacrifício esperado. O sacrifício esperado. E eu quero mostrar a você que ainda que não vivamos mais na antiga aliança e não estejamos acostumados com esse termo, sacrifícios, há um sacrifício que Deus espera de nós. Há um sacrifício. Vamos ler o texto em questão? Eu me refiro aos 2 primeiros versos do capítulo 12, bem conhecido nosso, poderíamos citá-los aqui de cor, mas a gente vai fazer a leitura, acompanhe na sua Bíblia e depois a gente segue com mais uma oração. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, ou por tudo aquilo que foi dito, eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isso será o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos, como?
pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pedir que Deus nos abençoe com sua palavra. Querido Senhor, renova a nossa mente por meio da tua palavra, para que vejamos a nossa vida sendo transformada pelo Senhor. É a nossa petição, em nome de Jesus. Amém. Veja, ele começa, olhe para o seu texto aí, ele começa dizendo: rogo-vos pelas misericórdias de Deus. O que são essas misericórdias de Deus? Essa é uma maneira do apóstolo Paulo resumir em uma só expressão tudo aquilo que ele havia dito nos capítulos anteriores. Ou seja, todos os favores de Deus em benefício da sua igreja. Paulo resume tudo isso. Ele não ia repetir tudo aquilo que ele havia dito, não é? Então é como se Paulo estivesse dizendo assim a eles: olha, diante de tudo aquilo que Deus fez por vocês e que nós estudamos nesses capítulos anteriores, a sua graça derramada sobre nossa vida, o seu perdão aos nossos pecados, a justificação que nos faz aceitáveis por Ele, tudo isso, olhe para tudo isso que Ele fez, e aí é baseado nisso que Paulo começa a apelar pela nossa mudança de vida. Então ele resume todos os benefícios do Senhor nos capítulos teóricos, nos capítulos anteriores, nessa expressão. Que expressão? As misericórdias de Deus. É um resumo de tudo aquilo que ele havia falado. Vejam o que Deus fez por vocês e hajam de uma maneira que demonstre por meio das atitudes de vocês, porque não há outra maneira da gente demonstrar isso, que de verdade vocês estão agradecidos e que vocês reconhecem o que Ele fez. Não há outra maneira de mostrar isso, senão por meio da vida. E é o que ele vai dizer. Veja o verso 1 novamente. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que vocês façam o quê? Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele encerra dizendo: isso é o vosso culto racional. É interessante que o apóstolo Paulo, ele está fazendo um paralelo aqui com o culto aos moldes da antiga aliança. Você sabe que a gente está vivendo a nova aliança em Cristo Jesus. Lembra-se do cálice? Esse é o cálice da nova aliança, o novo pacto, o novo testamento. Mas nós já vivemos uma antiga aliança com Deus. E nessa antiga aliança com Deus, como se dava o culto? O sacerdote, ele era o responsável por sacrificar os animais que eram trazidos ao templo, e esses animais, eles eram queimados e apresentados a Deus como uma oferta a Deus. Era assim que acontecia o culto. Isso é o culto. Então Paulo está traçando aqui uma espécie de paralelo. É claro, meus irmãos, que nós que estamos vivendo a nova aliança com Cristo, nós não precisamos mais sacrificar animais, porque Cristo, de uma vez por todas, o Cordeiro de Deus, se sacrificou em nosso lugar. Amém? Então nós não precisamos mais fazer isso. Cristo já se sacrificou em nosso lugar. Mas existe existe um sacrifício. Olha que coisa esquisita para nós, ouvir isso. Existe um sacrifício que Deus espera que nós, como seus sacerdotes, vimos isso hoje pela manhã no texto, como seus sacerdotes, ofereçamos a Deus. Ele espera isso de nós. Veja novamente o texto. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis, nós somos os sacerdotes, e vocês agora vão apresentar esse sacrifício. Qual é o sacrifício? O vosso corpo. Não mais o corpo daqueles animais da antiga aliança, que eram sacrificados em oferta para Deus. A oferta agora será o vosso corpo. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Quer dizer então que a gente vai ter que se sacrificar literalmente? É claro que não. É por isso que ele diz como um sacrifício o quê? Vivo e não mais morto. Um sacrifício vivo. O que é que ele quer dizer com isso? Que nós precisamos dedicar. Quando ele coloca o corpo aqui, a ideia é trazer toda a sua vida.
Isso significa todo o seu ser, toda a sua vida. E a ideia que ele traz é que a gente precisa dedicar a nossa vida por inteiro a Deus, como resposta àquilo que ele fez por nós. É como se Paulo dissesse assim: meus irmãos, vocês viram o que Deus fez por vocês? Não foi surpreendente? Não emocionou vocês? Tem algo que se possa fazer para que agradeça esse Deus? Tem. Vocês lembram do antigo sacerdote, da antiga aliança? Vocês lembram quando ele sacrificava os animais e oferecia os animais em oferta a Deus? Pois é, tem uma coisa que vocês podem fazer. E o que é que vocês podem fazer? Sacrificar o corpo de vocês. Espera aí, Paulo, mas como assim sacrificar o meu corpo? Calma, como sacrifício vivo. Eu não estou falando de morte aqui. Eu estou falando de dedicação de toda a sua vida a Deus, como resposta àquilo que Ele fez por vocês. E que a gente resume isso na expressão, as suas misericórdias. Então é algo que vocês podem fazer. E veja que ele diz como é que deve ser essa nova vida. Ou, usando o termo ainda, continuando no contexto dele, como devem ser esses sacrifícios, que são as nossas vidas. Ele diz: apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. E aí ele coloca a maneira como isso tem que se dar: santo e agradável a Deus. Uma vida santa que agrade a Deus. O que é que Paulo quer dizer com isso? Uma vida santa é uma vida separada para Deus. O que Paulo está dizendo é que, agora que você sabe o que Ele fez por você, separe sua vida para Ele, de maneira tal que sua vida se torne uma vida agradável a quem? A Deus. Como o sacrifício que era queimado, a palavra do Senhor nos diz que a oferta queimada, a fumaça subia de maneira simbólica e aquilo agradava a Deus. Ele sentiu o aroma daquilo, não pela oferta em si, mas pelo significado daquilo, e se agradava da oferta. Como é que Ele faz isso conosco hoje? É como se o Senhor sentisse o aroma das nossas boas obras. Ele olha para a nossa vida e Ele percebe a nossa dedicação. E escute isso para você não entender errado: o nosso esforço, não a nossa perfeição, mas o nosso esforço para manter a nossa vida em total dedicação a Deus, uma vida santa. Ele percebe o nosso esforço para não desagradá-lo, muito pelo contrário, para tentar ver tudo aquilo que está em nossas decisões e agradar a Deus, uma vida santa e agradável a Deus. E ele encerra dizendo que isso, ou seja, essa dedicação de vida, esse sacrifício. Por que sacrifício? A gente sabe como isso é difícil, né? Sabe ou não sabe como é difícil de viver desse jeito? Viver uma vida dedicada a Deus. Então ele vislumbra esse sacrifício e diz o texto que ele enxerga isso, olha que lindo, como um culto. Mas que culto? Como é que ele finaliza o verso? E isso será o vosso culto? O vosso culto racional. O que é que ele quer dizer com isso? Preste atenção: o culto de quem pensa naquilo que Deus fez por ele. Não é uma atitude meramente religiosa, não é simplesmente um compromisso religioso, mas é de alguém que entende: olha o que Deus fez por mim, veja a cruz do Calvário, veja o que Ele fez naquela cruz, veja quem Ele me fez hoje, uma vez que Ele me transformou por meio do seu Espírito, sendo eu quem sou. Veja agora como eu entendo muito bem para onde vou após a morte, tudo isso por graça e misericórdia. Quando alguém pensa nisso e diz: por essa razão eu tenho que agir desse jeito, racional, não é simplesmente um compromisso religioso, do tipo assim: eu me comporto assim porque agora eu sou da igreja, eu me comporto assim porque afinal de contas eu fui batizado, me tornei membro da igreja e eu assumi um compromisso diante dos irmãos de que ia tentar viver uma vida moral mais alinhada. Absolutamente, irmãos, isso toda religião faz. Tentar fazer do homem um bom homem moralmente, nesse sentido, toda religião busca isso. Aqui é diferente. Culto racional é a atitude de vida de alguém que pensa: por que eu vou fazer isso? Por que eu não devo mentir?
Por que eu tenho que me privar de determinadas atitudes? Por que eu tenho que me esforçar para criar os meus filhos na admoestação do Senhor? Por que eu tenho que me esforçar para conduzir a minha família, a minha esposa, ou ajudar o meu esposo nesse contexto, de maneira que agrade a Deus? Exatamente por aquilo que Ele fez por mim. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Apresente sua vida como se ela fosse o sacrifício. Só que agora vivo. E mais, santo e agradável a Deus. E como é que ele encerra? Isso será o vosso culto racional. Deus recebe como culto. Deixa eu tentar colocar de uma forma simples isso aqui também para a gente entender. Para que eu e você não entendamos errado e achemos que isso é um mero jogo de virtudes. Quando alguém diz a verdade, simplesmente porque detesta a mentira, ou porque aprendeu que a verdade é a melhor coisa, isso é bom para a sociedade, é bom para aquele que vai ouvir a verdade. Mas isso, em absoluto, glorifica a Deus, em última instância. Porque ele não fez racionalmente, pensando em fazer por causa de Deus. Mas quando você está desafiado a dizer a verdade, e muitas vezes num contexto em que a verdade pode lhe trazer algum prejuízo, e a mentira de alguma maneira podia trazer algum logro para você, e você está sendo desafiado, e você na hora de falar, você pensa e diz assim: eu sei que isso não agrada a Deus, eu sei que eu vou perder aqui, mas olha o que Ele fez por mim, olha o que Ele fez, olha a sua misericórdia sobre a minha vida, por isso eu vou dizer a verdade. A palavra do Senhor diz que na hora que isso acontece, ali há um culto racional, culto de quem pensa sobre por que está fazendo. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, tudo deve ser feito para que Ele seja glorificado. E é isso que Ele espera de nós. Esse é o sacrifício esperado por Deus, e esse, segundo Ele, é o nosso culto racional. Então, isso quer dizer que Ele não se agrada do culto público, que é o que estamos prestando aqui? Obviamente que não. Do contrário, Ele mesmo não exigiria o culto público de nós. Isso que estamos fazendo aqui, meus irmãos, todos os domingos, isso que é uma exigência do próprio Deus. Ele exige que o adoremos publicamente, que é o que estamos fazendo aqui. Mas eu quero que você entenda que o que Ele está cobrando da gente agora é que a gente entenda a nossa vida como oportunidade de provar o nosso amor, de provar o nosso reconhecimento e a nossa gratidão a Ele por tudo aquilo que Ele fez por nós. E como isso é algo que não é muito fácil de fazer, porque a nossa vontade é apenas fazer a nossa própria vontade, isso vai ser visto por Ele como um sacrifício. Como um sacrifício. E é esse sacrifício que Ele espera de nós. Quando isso acontece, aquilo também é um culto. Tanto é que, para que você entenda isso de maneira simples, um culto não sobrevive sem o outro. Isso que estamos fazendo aqui, que é o culto público solene, não pode ser algo real diante de Deus se a vida não tiver esse sacrifício. Se na vida eu não estou disposto a fazer da minha vida um sacrifício santo e agradável a Deus. Se isso não é uma realidade, ou seja, se no meu dia a dia eu vivo segundo minha própria vontade e não a vontade dele, escute, isso aqui é vazio. É vazio. Eu não vou pedir para você abrir o texto, mas no Salmo 51, Davi falando sobre o culto da antiga aliança, ele chega a expressar de maneira muito clara de que Deus não se agrada dos cultos da antiga aliança, dos holocaustos e sacrifícios, se eles não tivessem por trás a vida de alguém que de fato se esforçasse, ao sacrifício, se esforçasse para viver uma vida que agrada a Deus. Ele chega a dizer: olha, Deus não se agrada de boi. Será que é boi que agrada a Deus sacrificado no seu altar? Você acha que isso que a gente faz aqui dominicalmente, isso aqui é perfeito? Veja as nossas imperfeições, irmãos. O nosso Deus é celebrado pelos anjos em perfeição. Então o que é um culto desse, num lugar desse, por pessoas falhas como nós? Mas quando há por trás do culto uma vida, escute isso, que é capaz de negar a si mesmo para viver a vontade desse Deus, que refaz todos os seus caminhos, todas as suas decisões, todos os seus conceitos, segundo a vontade de Deus, Deus olha do céu, isso é o que Ele está dizendo na palavra, e vê isso como um culto racional.
Aí Davi encerra o Salmo 51 dizendo assim: aí sim se ofereceram novilhos. Ou seja, em outras palavras, aí ele aceita o nosso culto. Então esses dois cultos, o culto da vida, o culto racional, que cultuamos a Deus com a nossa própria vida, e esse culto público solene, eles se alinham completamente. É como se Deus olhasse da porta, nossa entrada num templo como esse, e olhasse para nós e dissesse assim: e sim, né? Passou a semana lutando contra os pecados, né? Pode entrar, venha me adorar. Eita, foi vencido por alguns pecados, vai ter a oportunidade de pedir perdão a Deus, eu vou te ouvir. Era mais ou menos essa a ideia, porque era assim que ele tratava o seu povo na antiga aliança. Quando o seu povo pecava contra Deus, ele usava profetas como Jeremias para dizer ao povo: por que vocês vão entrar no templo? Deus não vai ouvi-los. Não vai ouvi-los. Mas quando ele percebe que há uma vida que luta para viver a sua vontade, ele vê isso como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o vosso culto racional. Como é que isso se dá na prática? Veja, o apóstolo Paulo nos ensina a partir do verso 2. Ele começa o verso 2 dizendo assim: primeira coisa, não vos conformeis com este século. Em outras palavras, não tome a forma desse sistema que estamos vivendo, que se coloca contrário à vontade de Deus. Quando o sistema diz assim: olha, isso aqui não é pecado, viva desse jeito, isso aqui não tem nada de mais, todo mundo faz isso. Quando o sistema se coloca contra a vontade revelada de Deus, Paulo diz: não se conforme a este século, não tome a forma disso, não se deixe levar por isso. E quando Paulo falou com este século, esse mundo, ele estava pensando no mundo do seu tempo, nos pecados do seu tempo, que não são diferentes dos pecados e do mundo do nosso tempo. E eu quero mostrar isso a você. Quando ele começa Romanos, lá no capítulo 1, ele cita alguns comportamentos do sistema do seu tempo. Do sistema do seu tempo. Ele já abre o capítulo 1 falando de duas posturas marcantes do seu tempo: a idolatria, que é quando os homens não adoram ao Criador, mas adoram a criatura no lugar dele. E a homossexualidade, ele chega a falar no capítulo 1, tanto a homossexualidade masculina como a homossexualidade feminina. Mas aí ele continua descrevendo os males do seu tempo, o posicionamento contrário à vontade de Deus do seu tempo. Ele continua desmascarando o sistema da sua época. E veja como não é diferente do nosso. Eu vou citar o texto aqui, eu vou fazer a leitura dos versos 29 a 31 do capítulo 1, mas eu vou fazendo uma versão mais atual, então só escute. Suas vidas, isso é Paulo descrevendo o seu tempo, suas vidas ficaram cheias de toda espécie de maldade. Suas vidas ficaram cheias de toda espécie de pecado, de ganância, de ódio, de inveja, de assassinatos, brigas, mentira, amargura, mexericos. Paulo diz: eles falam mal uns dos outros e mentem, cheios de ódio contra Deus, são insolentes, fanfarrões, orgulhosos, pensando sempre em novas maneiras de pecar. Eles são continuamente, escute isso, desobedientes aos seus pais, procuram compreender mal, quebram suas promessas e tornam-se criaturas sem coração e sem nenhuma compaixão. Isso é Paulo descrevendo seu tempo. Quando ele diz: não vos conformeis com este século, é nisso que ele está pensando. É diferente do nosso tempo? Em absoluto. Parece que Paulo está descrevendo o nosso tempo. Por que isso? A gente costuma dizer assim: Deus nunca mudou, mas adivinha, o homem também não. O homem também não. É por isso que se assemelha ao nosso tempo. E o que Paulo está dizendo é: não se pareçam com isso. Quando vocês enxergarem isso, lembre-se que essa não é a vontade de Deus. Então não se pareçam com isso, se afastem desse comportamento. É isso que ele quer dizer quando abre o verso 2 dizendo: não vos conformeis com este século.
Aí você vai dizer, mas Paulo, isso é tão difícil, né? A nossa natureza pecaminosa é inclinada ao pecado. Só que aqui, meus irmãos, e a gente vai encerrar com isso, o apóstolo Paulo aponta os caminhos, o caminho das pedras. Ele diz como isso é possível. Então preste bastante atenção. Olha o que ele diz no final do verso, na continuação do verso 2. Não vos conformeis com esse século, mas, e aqui ele começa a nos ensinar como vencer isso. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Veja, é possível obter uma transformação radical na nossa vida, por meio de uma renovação de quê? Da nossa mente. É claro isso, né? O texto é muito claro. Em outras palavras, se nós renovarmos a nossa mente, poderemos experimentar da transformação das nossas vidas. Ah, pastor, mas é muito difícil vivenciar essas virtudes. Eu sei que Deus exige de nós que nós nos sacrifiquemos para viver a sua vontade, uma vida santa e agradável, e eu entendi que essa é a única maneira que eu tenho de demonstrar minha gratidão e o meu reconhecimento pelo que Ele fez por mim, mas é muito complicado viver isso. Aí Paulo está ensinando como fazer, irmãos. Renove sua mente, para que você veja a sua vida transformada. Por que Paulo está dizendo isso? Porque ele está começando a parte prática da carta. A partir do capítulo 12, ele vai passar a renovar a mente dos seus ouvintes, por meio da sua instrução aqui, aquilo que ele vai ensinar até o fim da carta. E isso já nos faz entender aqui e dar um checkmate da questão. O que é que ele quer dizer então com a renovação da nossa mente? Tendo em vista que ele vai começar a ensinar ao povo a partir daqui. Renovamos a nossa mente por meio da instrução bíblica. É assim que acontece. Paulo está ensaiando. Ele diz assim, irmãos, vocês entenderam isso? Entendemos, Paulo. Nós precisamos viver uma vida de sacrifício diante de Deus, para demonstrar nossa gratidão a Deus, não é? Exatamente isso. Por tudo aquilo que Ele fez por vocês. Mas Paulo, isso é tão complicado de fazer. Nos ensina como fazer isso. Primeiro, esqueça o sistema. Porque o sistema vai querer moldar vocês a ele. Não se conforme ao sistema. Ele se volta contra a vontade de Deus. Segunda coisa, renove a vossa mente. Eu vou ensinar a vocês a partir daqui, Paulo vai dizer no capítulo 12 em diante, eu vou instruir vocês, ou seja, eu vou renovar a mente de vocês. E a partir do momento que vocês vão descobrindo qual é a vontade de Deus, a vida de vocês será transformada. E aí vocês vão conseguir viver esse sacrifício vivo, santo e agradável. Ou seja, a instrução bíblica é o que renova a nossa mente. Porque ela nos apresenta, ela coloca diante de nós qual é a vontade de Deus. Por isso é que ele encerra o texto dizendo o quê? Olha o finalzinho do verso. Para que experimenteis, esse é o final da equação. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, há uma harmonia nesse texto sublime. Sublime. Especialmente nesse verso 2. Quando ele instrui no verso 2 como viver o verso 1. Só recapitulando, que a gente já está caminhando para o final. Eu rogo a vocês, por tudo aquilo que Deus fez na vida de vocês, pelas misericórdias de Deus, que vocês, como um sacerdote do Antigo Testamento, apresentem a vida de vocês como um sacrifício. Mas um sacrifício vivo, que seja santo, uma vida santa, e que agrade a Deus. E isso será visto por Deus como um quê? Um culto racional. Uau! A gente tem a oportunidade de cultuar o Senhor o tempo todo, né? Aí você vai dizer assim, mas como é que eu faço isso na prática, Paulo? Verso 2. Primeiro, não vos conformeis com este século. Não tome a forma do sistema que se volta contra Deus. Pelo contrário, transformai-vos. Mas como, Paulo? Pela renovação da vossa mente. Entenda o que Deus quer para você na palavra dele. Passe a estudar as Escrituras Sagradas. Como disse o reverendo Jamerson ontem, seja um teólogo. Isso é um fato. Se esforce por entender a vontade de Deus. Não apenas os seus mistérios, mas a sua vontade. Aquilo que Ele quer que eu viva, o que Ele quer que eu deixe para trás. Quando você fizer isso, adivinha, você vai estar vivendo ou experimentando a boa, perfeita
e agradável vontade de quem? De Deus, que é diferente da sua, viu? Se deixa enganar não. Sua vontade não é boa, nem perfeita e muito menos agradável. Não se engane. Mas se você viver a vontade de Deus, tudo isso você vai experimentar. Meus irmãos, nós não podemos pagar pelo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Nunca nos atrevamos a isso. Faço isso para pagar o que já foi pago isso. Você não dava conta disso. Não nos atrevamos a isso. Mas nós podemos demonstrar a nossa gratidão e o nosso reconhecimento. Que bom. Você não se sente assim quando alguém lhe faz um favor grande? Um grande favor, e você fica, poxa, eu não tenho nem como agradecer isso. O que você está dizendo com essa frase? Eu queria tanto que tivesse uma oportunidade assim de eu mostrar a ele com alguma coisa. Você não quer que eu faça nada por você, não? A gente fica até constrangido, não é? Não, me diz aí, eu faço alguma coisa só para pelo menos demonstrar a minha gratidão a você. É exatamente o que ele coloca aqui. Então, se não há como pagar pelo que ele fez por nós, há pelo menos uma maneira da gente demonstrar a nossa gratidão e o nosso reconhecimento. Isso é o que ele espera de nós. A nossa vida em dedicação à sua vontade é vista por ele como um culto, e um culto racional. Veja, não a impossibilidade da perfeição, mas a possibilidade do sacrifício. Um sacrifício que se manifesta quando eu busco não seguir o sistema, quando o sistema não segue a Deus. Quando eu busco transformar a minha vida por meio da renovação da minha mente, lendo, meditando, amando e seguindo a sua palavra. Entendendo que dele vem a orientação certa para a minha vida e que é seguindo a sua orientação que eu demonstro o mínimo de gratidão e de reconhecimento. E é assim, buscando viver a sua instrução na minha casa como esposo, como pai, na sua casa como esposa, como filho, no trabalho como empregado ou patrão, na sociedade, no contexto em que você vive, é vivendo a vontade desse Deus que você experimenta dessa vontade dele que é boa, perfeita e agradável. Vamos orar. Feche seus olhos. Você que já foi salvo por Deus, meu Deus, o que acontece com o coração da gente que a gente esfria nessa compreensão? A gente esquece disso e perde o fervor, a alegria de servi-lo, de viver para Ele. Oh Deus, enche o nosso coração de fervor, Senhor. Não nos deixa perder a imagem da cruz. Nada se assemelha a isso. Tudo mais é vão diante daquilo que Ele fez por nós. E de que forma nós podemos demonstrar a nossa gratidão, vivendo uma vida de sacrifício diante do Senhor, e um sacrifício que vai nos beneficiar. Isso é o que é o mais intrigante. Nós queremos mostrar a nossa gratidão a Ele, e nós é quem saímos beneficiados por viver a sua vontade boa, santa, justa, agradável, perfeita, que nos coloca nos trilhos, que abençoa a nossa vida, dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, daqueles que estão à nossa volta. Oh Pai querido, nos faz entender isso, Deus. Nos faz entender isso. Vamos orar. Santo Deus, como é bom lembrar dessas coisas, Pai. Como é necessário isso. Nós queremos te agradecer por tua palavra santa falada ao nosso coração. E ao mesmo tempo rogar perdão a Deus por muitas vezes ignorar a tua voz, desprezar o teu sermão, Deus, a tua orientação. Nos perdoe, Pai. A vida é um flash, ela passa muito rápido, e não vai valer a pena viver longe da tua vontade. Não vai viver a pena, ó Deus, viver a vida conjugal longe do teu querer, viver a paternidade ou maternidade longe da tua vontade, viver a relação com os nossos pais, os nossos vizinhos, os nossos familiares longe da tua vontade. Nos ensina isso, nos faz lembrar disso, Deus. Nós não sabemos o dia nem a hora em que nós vamos partir desse mundo e o que vamos deixar, ó Deus, como herança da nossa estadia aqui, ó Deus.
Nós te suplicamos em nome de Jesus, Deus querido. Nos abençoa, meu Pai, nos abençoa. Nos dá essa compreensão. Faz-nos, ó Deus, ter o interesse de viver uma vida de sacrifício ao Senhor, onde a gente vai estar matando o nosso eu, negando o nosso eu para viver a Tua vontade. E dessa forma, ó Deus, não só te glorificar, especialmente te glorificar, te render esse culto racional por meio da vida, mas também, ó Deus, lograr de tudo isso na nossa vida e na vida daqueles que se aproximam de nós ou que dependem de nós. Abre o nosso entendimento para essas verdades. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.